Olá, boa noite. Vejo que é destaque hoje no Jornal da Guará. Governo engaveta projeto e mobilidade nas cidades vai ser exigida só daqui a 7 anos. Aplicativo pode baratear multas para infratores. No dia de finados, as homenagens aos mortos em cemitérios da capital. E ainda, a expectativa sobre a realização das provas do Enem no final de semana. Em um dia como hoje, feriado, quando percebemos a cidade mais tranquila, sem muito movimento de pessoas e carros, é que notamos também o quanto São Luís, apesar de bela, tem suas limitações no que diz respeito à mobilidade. E não estou falando aqui só de ir de um lado ao outro de ônibus, de carro, mas a pé mesmo. E vai demorar para as cidades se adequarem ao que seria o ideal. É que o governo federal baixou uma medida provisória e só daqui a 7 anos o plano de mobilidade precisará ser obrigatoriamente cumprido pelos governos municipais. No asfalto, a indicação sobre a faixa exclusiva para os ônibus, mas nem precisa ficar muito tempo para perceber que a determinação é transgredida. 1, 2, 3, todo tipo de veículo circula na faixa exclusiva. Verde, vermelho ou amarelo, nem todos obedecem também à orientação de um semáforo. O pedestre parece estar sempre em apuros. Mesmo onde há faixa, os passos precisam ser apressados. Ninguém se sente protegido na travessia. Mesmo no sinal, dá para passar com segurança? Dá medo. Por quê? Carros respeitam. Fizemos um pequeno roteiro pela cidade, próximo ao quilômetro zero, lá no retorno do aeroporto, seguindo pela Avenida dos Franceses, uma das mais antigas da capital, risco para todo lado. Quem passa de carro não alivia o pé. Procuramos uma faixa de pedestre no trecho. Nada. Desde o retorno do aeroporto, só mesmo em frente à rodoviária, quase 5 quilômetros, sem segurança para atravessar a via. Na verdade, além da imprudência do motorista, né, ainda tem o outro fator que complica, que é realmente a quantidade de faixa de pedestre na avenida. Nossa cidade tem dessas coisas. O cidadão é diretamente atingido pela falta de sinalização. Dificuldade sentida também pelos motoristas, que enfrentam engarrafamentos e avenidas sem infraestrutura. Desde a saída de casa até chegar ao local desejado, todos enfrentam muitas dificuldades. Esses são só alguns dos pontos que envolvem o que se chama de mobilidade urbana sustentável. A mobilidade tem a ver com transitar de um lado a outro dentro das condições de sustentabilidade e ainda de segurança. O primeiro prazo para a adequação dos municípios ao cumprimento da Política Nacional de Mobilidade Urbana era 2012. Já foi esticado para 2015 e agora mais uma vez para 2019. Para o movimento Nossa São Luís, um tempo que pode ser bem ou mal aproveitado. Tudo depende da vontade política. A extensão do prazo, na verdade, na situação que está, ela acaba sendo um pouco benéfica porque os governos vão ter um prazo um pouco maior. Mas, por outro lado, é muito prejudicial porque há muito tempo a gente já vem discutindo isso, né? Não foi em 2012, quando a lei foi aprovada, mas bem antes já vem se discutindo plano de mobilidade urbana, de como as cidades vão se organizar, que tipo de transporte que as cidades querem. Então, acaba que quando a gente estica esse prazo, realmente dá uma comunidade maior para o poder público. Então, a preocupação acaba sendo um pouco menor. Que talvez se o governo tivesse agora já sido mais rígido, sido mais duro, dizer não, vamos cortar esses recursos que vocês não mandaram esse plano de mobilidade urbana, talvez agora daria uma celeridade um pouco maior. E se é difícil se locomover, para quem é novinho, imagine para os idosos. São eles que mais sofrem na hora de andar por aí. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, cerca de 30% da população maranhense tem mais de 60 anos, ou seja, são idosos. Outra pesquisa mostrou que a cidade não foi mesmo pensada para eles, tanto que o índice de queda de idosos nas ruas é grande. A prevalência de quedas na capital é superior à média nacional. Se em todo o país o número chega a 35%, em São Luís esse número cresce para 44%. Um dos fatores que mais contribui com isso é a falta de estrutura das vias. Se para quem é jovem já não é fácil,
Imagina para os idosos, olha, calçadas como essa aqui, por exemplo, todas quebradas, é muito fácil de cair. É muito fácil de cair, principalmente porque a cidade ela é muito acidental, muito cheia de buraco em todas as situações, né? Então, se a gente não tiver um bom tratamento na saúde, ela não consegue atender a necessidade. Especialistas em saúde se preocupam com a questão. Pensando na melhoria da qualidade de vida das pessoas da terceira idade, essa pesquisadora fez um estudo para São Luís. O estudo traça o perfil da funcionalidade e propensão a quedas na população idosa. A prevalência foi em torno de 44%, então é alta, mais alta do que todo o resto do Brasil, que costuma variar de 30% a 35%. E aí, diante dessa prevalência, nós pensamos que havia a necessidade de criar alguma coisa de baixo custo para que as variáveis que interferiam na queda no idoso, que entre elas foram principalmente o equilíbrio postural e a força muscular. Então nós pensamos em um circuito de exercícios exatamente para treinar esse equilíbrio para prevenção de queda. Por meio da simulação de um circuito que pode ser adequado para a rua, ela trabalha o equilíbrio postural. Com os exercícios, os idosos se equilibram melhor, reaprendem como andar e podem se proteger melhor dos perigos das ruas, até que os problemas relacionados à mobilidade sejam solucionados. Mas até lá, o que fazer? Cobrar a acessibilidade que a cidade ainda não tem. É necessário que seja modificado essa estrutura das nossas ruas. E para isso eu acho que os governantes eles precisam estar também atentos, né, a essas questões. O prédio da reitoria da UEMA, no campus Paulo VI, foi ocupado por estudantes. Os alunos protestam contra o projeto de emenda à Constituição, a PEC 241, que estabelece um teto para os gastos públicos, e a medida provisória 746, que trata da reforma do ensino médio. Medidas que têm provocado aí intensa mobilização nacional. A UEMA disse em nota o seguinte, abre aspas, toda manifestação em defesa da educação é legítima em um Estado democrático de direito. Ainda nesta edição, nós vamos falar sobre as provas do Enem. Por conta do feriado do Dia de Finados, não houve pregão no mercado financeiro, mas a caderneta de poupança com aniversário amanhã vai render 0,68%. Tá com multas de trânsito? Reconhece que infringiu a lei e quer pagar? Pois bem, tem um aplicativo que está em fase de teste e pode até baratear o valor da multa. Farol apagado, velocidade acima do permitido, pneus carecas, uso de celular. Essas e tantas outras infrações estão mais caras desde o primeiro dia do mês. Se o condutor não quiser pagar o valor estipulado, ele tem como escapar. A oportunidade vem através do aplicativo SNE, Sistema de Notificação Eletrônica. Trata-se de um meio mais rápido e prático do usuário acessar as pendências e resolvê-las o quanto antes. Na primeira fase, o aplicativo está sendo disponibilizado na plataforma Android e deve reunir mais de 1.600 órgãos de fiscalização e autuação de todo o país. A PRF, o DENIT, os 27 DETRANs dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, já aderiram, assim como alguns órgãos municipais. O sistema também vai ajudar quem aplica a multa. Para o órgão é importante, né? Isso vai haver uma diminuição muito grande das custas com processos e então de forma online vai ser muito mais ágil para o órgão também e com certeza mais econômico. Você vai ver a seguir como foi o Dia de Finados em São Luís e a expectativa para as provas do Enem.